Nutrição é o aproveitamento do alimento pelo organismo, isto é, a digestão, a absorção e utilização dos nutrientes contidos nos alimentos. No entanto, não basta escolher e combinar bem os alimentos. Devemos também estar saudáveis para que eles sejam bem aproveitados pelo nosso organismo. Vários fatores interferem em nosso estado nutricional. Dentre eles, citamos a saúde física, os aspectos psicológicos, os hábitos culturais, a condição socioeconômica, o ambiente familiar e a própria alimentação. Temos sempre muitas dúvidas sobre como realizar uma alimentação saudável. O que são proteínas? Para que servem? O que são carboidratos? Eles engordam? Estas e muitas outras dúvidas são discutidas neste vídeo. Venha conosco nesse debate. Eu gostaria aqui de apresentar as nossas convidadas. Cleia Barbosa. A Cleia é nutricionista e Cleia é funcionária da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Ouro Preto. Boa noite, Cleia. Boa noite, secretário. Muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui também outra vez com nossa amiga, a Olga Peixoto Ladeira, que é também nutricionista e assessora da gerência de programas da LBA. Boa noite, Olga. Boa noite. Muito obrigado pelo seu comparecimento outra vez. Bom, nós vamos hoje, então, estar falando aqui sobre alimentação e nutrição. É um assunto muito complexo, mas um assunto muito atual, tendo em vista essa campanha que é articulada pelo Betinho, junto com a sociedade civil organizada brasileira, organizações não governamentais, que é um grande programa para tentar minimizar a questão da fome e da desnutrição em que se encontra grande parte da nossa população. Eu gostaria de saber, Cleia, primeiro, para iniciarmos nosso debate aqui, como é que anda essa questão do fórum? Vocês lá em Ouro Preto fizeram uma tentativa de se instituir um comitê de combate à fome lá em Ouro Preto? Como é que está sendo feito isso? Ano passado nós começamos uma campanha bem assídua, né, para a gente implantar o nosso comitê de combate à fome em Ouro Preto. Mas por questões de administrativa, a coisa não caminhou como a gente queria. Mas o importante é que agora a gente está voltando a querer se encontrar novamente e fazer acontecer devidamente. Principalmente porque a demanda de desnutrido em Ouro Preto também é muito grande. Parece que no Brasil todo, né, Olga? Você que é técnica da LBA, tem um grande conhecimento do estado de Minas Gerais, principalmente. Quer dizer, há um certo exagero quando se diz em 32 milhões de famintos no Brasil. Mas o número também não é muito menor do que isso, né, Olga? Como é que é essa situação? Como é que você vê a situação como nutricionista e técnica que trabalha nessa área? Olha, existem vários tipos de desnutrição. Então, tem a desnutrição grave, a desnutrição moderada e a desnutrição leve. Então, se a gente incluir a desnutrição leve, eu acho que chega aos 32 milhões. 32 milhões, não é? Então o Betinho tem razão. Não é? As pessoas nem dão muita ênfase porque já está virando rotina, né? Se você for analisar o peso e a altura da criança, aí dá uma desnutrição. A criança pode até estar no normal, está no limite. Se você analisar peso, altura e idade. Mas é porque a desnutrição está tão grande, tão agravante, é uma coisa tão agravante no Brasil que o pessoal brasileiro está diminuindo o tamanho. O parâmetro que se compara é um parâmetro de muito desnutrido, não é isso? Justamente. Na verdade, essas questões... Mas existem algumas tentativas aí, inclusive com a campanha do Betinho, de minimizar esse problema, e também uma série de outras alternativas que estão se constituindo agora, no sentido de tentar resolver essa situação, né, Cleia? Exato.
A campanha do Betinho é muito bonita e muito importante, né? Esse imediatismo que tem que ter, né? Ele não vem sozinho. Isso que é o mais importante da campanha, né? A coisa não é distribuir, não é dar alimento para os pobres, é muito mais do que isso, é resgatar a cidadania mesmo, né? O respeito próprio. E isso, sim, eu acho que é o sonho de qualquer profissional, né? Acreditar que isso um dia vai poder acontecer no nosso país. E depois não se justifica muito, num país da dimensão do Brasil, não é? Com a quantidade de alimentos que é produzido no Brasil, não é? Que a gente tem essa quantidade. O alimento do Brasil é de má qualidade ou se está desperdiçando? Diz que se desperdiça muito alimento no Brasil, não é isso, Olga? O desperdício é demais da conta. Desde do plantio, aí a colheita, né? O transporte, o armazenamento. Então, cada etapa dessa há muito desperdício. Então, a gente tem que conscientizar a população, conscientizar as autoridades para trabalhar realmente para que haja uma diminuição, que não pode, no Brasil, com tantos famintos, a gente perdendo alimento. E muitos alimentos. Muita coisa. Nós vamos chamar mais uma questão de uma telespectadora e logo após estaremos aqui com a Cleia respondendo-a. Eu posso aproveitar as folhas e os talos dos alimentos? Sim, podemos aproveitar tanto os talos quanto as folhas. Em formas de guisadinhos, né? Ou nas sopas, né? Ou até mesmo farofas. E é interessante lembrar que grande parte dos nutrientes, das substâncias importantes para o nonos corpo, estão nos talos e nas folhas de cor verde escura, principalmente. De cor verde escura. Por exemplo, couve. Couve. É rica em ferro, só que a gente tem que atentar que o ferro dela não é o bem absorvido para o nosso corpo. Então, é muito importante estar acompanhado de umas gotinhas de limão, por exemplo. Quais outros alimentos aí, folhas e talos e folhas, que são desperdiçados e que poderiam ser utilizados também, Olga? Zé Carlos, foi até bom você falar a nível de desperdício, que já existe uma pesquisa, o lixo do brasileiro é o lixo mais caro do mundo. Tamanha a quantidade de alimentos, né? Tamanha a quantidade de alimentos desperdiçados. Então, a gente vê muita gente que é mãe de família, né, dona de casa, quando vai ao sacolão, o pessoal vai comprar a beterraba, vai comprar a cenourinha. Primeira coisa que eles fazem, eles cortam a parte verde para não pesar, diminuir no peso, as folhas. Agora, as folhas são altamente nutritivas. Elas são ricas em vitamina A e ferro. Então, a folha de cenoura poderia ser? Folha de cenoura, folha de beterraba, folha de... o próprio repolho, a couve-flor, a batata doce, a mandioca, que a gente tem que ter um cuidado na folha da mandioca. Porque aquele líquido, aquele leite... O leite é altamente tóxico, é venenoso. Então, como é que se faz? Como é que seria o aproveitamento da folha de mandioca? Que parece que ela é muito rica em proteínas, não é isso? A folha da mandioca? De cálcio, em cálcio, aliás. O procedimento que a gente deve tomar é o seguinte: colher as folhas da mandioca e colocar numa caixa ou num lugar limpo, né? No chão, com um pano. No chão nunca deve ser por conta de roedor, por conta de baratas, esse negócio. Então, num lugar mais elevado, e deixar aquela folha ir secando por cima. Nunca secar ao sol, direto ao sol. Ela vai sendo seca na sombra e a gente vai mudando, virando ela todos os dias. Com uma semana aquela folha está seca. Como que você sabe que ela está boa? Você pega ela, se ela estiver seca e triturando, que está pronta para ser consumida. E o que você vai fazer? Você pode passar no liquidificador, então no pilão mesmo, e colocar pequenas quantidades, ou no feijão, ou na própria salada. Uma colherzinha de sal, por exemplo, uma coisa desse tipo. De chá, né? Uma colher de chá no feijão, por exemplo. E numa